Professora Iris por aqui. Tudo bem, prof? Que bom te encontrar de novo. Querendo já te agradecer aí os envios, né? Iniciando aí os envios das nossas aulas de Educação Física para o terceirão. Tá bombando, né? Tá muito bacana. Muitíssimo obrigada pela tua parceria, pelo teu incentivo, pelo teu engajamento, pela tua disposição, pela tua motivação e alegria nas nossas aulas, certo? Sem você, prof. Iris aqui fica de mãos atadas, né? E aí a leitura que eu faço disso tudo é que a nossa parceria está caminhando muito bem e eu fico muito feliz com isso. Muitíssimo obrigada. Vamos entrar agora na nossa orientação da aula de número 2.3, uma aula que a gente falou aí sobre linguagem corporal do corpo na sociedade, né? O quanto que isso representa, né? O quanto que somos lidos e fazemos leituras, né? Corporal aí de muita gente, né? Tanto no trabalho como nos estudos. Então, bora lá. Bora ver o que a gente tem de orientação. Aula 2.3, orientação 2.3. Como eu falei para você, nós falamos aqui sobre a linguagem do corpo na sociedade e no trabalho, certo? Muito bem. Lembrando você que o nosso bloco de aula tem essas três, vou pegar aqui meu marcador, né? Meu marca-texto. Esses três momentos aqui muito importantes que se complementam, onde nós tivemos a primeira aula, que é a parte conceitual, na sequência aí a revisão desse conteúdo, mais a correção do exercício e agora nós temos aí uma prática, certo? Uma prática aí que vai acontecer dentro dos 35 minutos, tá? Então, nesse bloco de aulas aí, onde a gente trabalha com essa parte conceitual, com essa parte atitudinal, com essa parte procedimental, né? Nós temos aí esse percurso, né? A transitar aí na nossa aula. E aí, como que vai ser tudo isso? Então, o objetivo aqui, a habilidade que a gente espera para o nosso estudante é que ele possa, através dessa temática, refletir sobre o uso da linguagem corporal na contemporaneidade, reconhecendo aí o corpo como uma ferramenta de comunicação verbal e não verbal, né? Na realidade aqui não verbal, no trabalho para uma vida saudável, tá? Como que vai acontecer tudo isso, prof. Iris? Vem aqui comigo. Ó, a nossa aula ela vai acontecer aí em 3 momentos. Como que vai ser aí esses 3 momentos? Então eu tenho aí, tá? Nesse primeiro momentinho aqui, olha só, esses 5 minutos iniciais, onde a gente vai ter essa conversa, esse diálogo com o nosso estudante, para que ele possa, você possa contextualizar a nossa aula, tá? Então tem os 5 minutos iniciais. Na sequência, a gente vem aqui com a condução dessas atividades, tá? E aí qual que é o tempo que eu tenho, prof? 25 minutinhos. Nesse momento aí o nosso estudante vai poder vivenciar, vai poder experimentar a prática que eu sugiro, tá? As atividades que eu trouxe. Lembrando que essas atividades elas podem ser adaptadas conforme a realidade que você se encontra aí na escola com o nosso estudante, tá? Então tem algumas particularidades que acontecem específico na sua turma, que acontece específico na sua escola. Então aí você tem total autonomia para fazer essas adequações, ok? Não é nada engessado, não é nada que não possa ser adaptado ou manipulado. Depois eu tenho aqui, do lado de cá, né? Trabalhando o espelho, né? Na transmissão da imagem. Eu tenho agora a roda final, então eu já passei pela roda inicial, depois eu tive esse momento de vivência, de experiência, experimentação com o estudante, e aí para finalizar eu tenho agora 5 minutinhos para que o nosso estudante possa refletir, que ele possa questionar. Se surgiu alguma dúvida aqui no início, né, esse momento aqui é o momento que ele consegue aí responder esses questionamentos, essas perguntas, né, que podem ter surgido, essas preposições que a gente chama na aula, ok? Nossa aula, ela é baseada aqui. Baseada no quê, prof? Nas abordagens. As abordagens conceitual, procedimental e atitudinal, né? Que é o percurso da nossa aula também. Dentro dessa nossa aula, todas elas que tem a parte ponto 3, vão ter aulas, por exemplo, a aula 4, ela só é ponto 1, tá? Então nós temos aulas completas
ponto 1, ponto 2 e ponto 3. Né? 2.1, 2.2 e 1.3. Vão ter aulas que vai ser somente ponto 1, como é o caso da aula 4, que eu já mencionei aqui para você. Então, ela não vai ter esse momento de prática, vai ter o momento exercite-se dentro da aula, aqueles 5 minutinhos lá dentro da aula, tá? Mas o momento de uma prática externa desses 35 minutos não vai ter, tá? E vão ter aulas que vai ter ponto 1 e ponto 2. Então, nós temos o conteúdo, né? Nós temos a abordagem da aula, depois nós temos aí a revisão e o exercício. Então, é preciso você observar sempre o cronograma de educação física. Então, o calendário foi feito o ano passado pela coordenação, né? Pela nossa coordenação, e aí a gente segue lá a ordem do que está pedindo. Então, se lá está dizendo que é uma aula C, então é conteúdo. Uma aula E é o exercício, né? Essa explanação. E a P, no caso, para a gente, é a prática, né? Que é a ponto 3, tá? E aí o nosso estudante, ele trabalha aqui, ó, dentro dos pilares da educação. Quais são os pilares, prof? O pilar do aprender a conhecer, o pilar do aprender a fazer, o pilar do aprender a conviver e o pilar do aprender a ser. Então, em todo o percurso da nossa aula, a gente vai ver muito isso, tá? Tanto os pilares como aqui as abordagens, certinho? Então, esses dois campos aqui, eles vão ser pertinentes aí nas nossas aulas, em especial na ponto 3, tá bom? Muito bem. E aí, que material que eu sugiro para a nossa prática, né, de hoje? Então, eu trago aqui, entre os materiais, pode-se utilizar aí figuras, tá? Figuras aí com expressões faciais, que tem um gesto, que tem uma postura corporal. Nosso estudante pode se utilizar aí também de papel A4, de caneta, de fita durex. Ele também pode se utilizar de um cronômetro, tá? Um cronômetro específico ou do celular. Pode usar aí também, na nossa aula, o dado pedagógico, que é um dos anexos que eu mandei aí para dentro da nossa aula, e tem também aqui a ficha de linguagem corporal, que é o anexo 2. Além do espaço físico, né, um espaço amplo, um espaço aberto, e garanta, prof, que todos os nossos estudantes, tá? Essas imagenzinhas aqui, independente aí da deficiência física, né? Independente aí da dificuldade, ele seja incluído, tá? Seja aí uma pessoa cadeirante, seja uma pessoa no ouvinte, né? Seja o surdo, tenha baixa visão ou não enxergue, tenha alguma dificuldade de mobilidade, mas garanta que todos eles possam participar das aulas de educação física. Educação física é um componente curricular muito inclusivo, então inclusão e segurança deve ser garantido, né, para o nosso estudante. E, afinal de contas, a aula de educação física ela faz muito bem isso, certo? Então, bora lá incentivar para que eles participem, que eles interajam aí nas aulas, tá? E tudo registrado, tudo bem planejado com carinho. Agora eu saio aqui desse slide, meu diretor vai me tirar do slide, e para essas atividades é preciso que a gente organize, né? E como que eu faço isso? Eu preciso orientar o estudante com relação a esse espaço, aos materiais que vão ser utilizados nessa prática, certo? E é importante, prof, que você também esteja atento a assistir às aulas anteriores, né? A aula 2.1 e 2.2, porque elas dão subsídio para esse momento da aula 2.3 e elas facilitam o entendimento do nosso estudante, eles conseguem fazer essa correlação entre a teoria e a prática, certo? Dos conteúdos abordados. Muito bem. Falando agora aí dos pilares da educação, na nossa roda inicial, ela vai acontecer aí nesse primeiro momento, nos 5 minutos que eu te falei, trabalharemos essa abordagem conceitual, e aí o nosso estudante, ele está aqui, ó, no momento aqui do conhecer. Então, é o primeiro pilar onde nós vamos alcançar aqui, vamos chegar com o nosso estudante. O que vai acontecer? Então, é importante que você apresente aí essa relação entre a teoria e a prática do conteúdo e como ser aplicado no cotidiano. Então, eu posso me utilizar aí de realizar um diagnóstico referente ao uso dessa linguagem corporal no cotidiano.
Eu posso utilizar uma proposição de questões geradoras sobre como que vai se aplicar essa linguagem corporal no cotidiano. E aí uma sugestão de uma questão geradora seria você questionar o nosso estudante. Como que a linguagem corporal está presente no cotidiano e qual a sua importância? A gente já viu muito isso na aula, mas agora é a hora que o nosso aluno ele vai falar, né, com as suas palavras, com o seu entendimento, a sua concepção, né? E vai trazer algum questionamento nesse momento também, é muito importante, né? Então, a gente abre espaço aí para que o nosso estudante consiga fazer isso. Depois, nós vamos entrar agora no momento da hora da prática, o momento esperado, né? É o momento da abordagem procedimental, e aí eu tenho um tempo destinado, frente a essa aula, de 25 minutos. Então, nosso estudante já passou por aqui, já conheceu a temática, é o momento agora mais aguardado, onde ele vai poder conviver e fazer as práticas aí sugeridas, certo? Muito bem. Como que vai acontecer, prof? Então, eu trago para você aqui, né, a ideia de duas atividades que poderão ser feitas. A primeira será o recordatório da linguagem do corpo no cotidiano e a segunda, um jogo pedagógico da linguagem corporal, certo? Bora ver como que vai acontecer, quais são os procedimentos. Lembrando que esse material, né, tem o anexo lá, né, o material de apoio explicando mais detalhadamente essas atividades, né, tem ali o passo a passo, que vai lhe ajudar a conduzir essas atividades. Então, bora lá. E aqui uma síntese dela. Então, na atividade 1 do recordatório da linguagem do corpo no cotidiano, qual será aqui a nossa finalidade? Qual será o nosso objetivo? Será fazer, né, com que o nosso estudante perceba a linguagem corporal que ela está presente no cotidiano dele. Através do quê? Através dos gestos, das expressões corporais e faciais, através da postura e através da atitude corporal que ele tem, certo? Como que eu vou realizar isso, Prof. Iris? Já te digo. Então, primeiro, nós vamos orientar aqui os estudantes a escrever nas tarjetas, né? Isso aqui é uma tarjeta, tá? Um papel, né? Onde eu faço essa tabelinha aqui, é uma tarjeta. Os tipos de linguagem corporal que considera importante para uma vida saudável. Então, ele vai escrever, tá? Ele vai escrever nessa tarjeta. Segundo passo, ele vai colocar essas tarjetas escritas sobre os tipos de gestos, expressões e posturas em um recipiente, tá? No passo 3, ele vai fazer um sorteio dessas tarjetas e vai aí preencher esse quadro, né? Existem as tarjetas, aliás, são cada tipo de gesto, de expressões, de posturas que ele vai colocar dentro de um recipiente, de um pote, por exemplo, de uma caixinha, né, de uma sacolinha, e aí essa tarjeta maior ou esse quadro maior é que ele vai preencher com ela, que ele pode colar, pode prender, pode escrever. Então, ele vai colocar aí essas escritas dessas tarjetas nos campos R, da rotina diária, no campo Q, do que eu quero fazer, e no campo A, às vezes eu faço. Então, ele vai identificar aí todas elas nesses campos. Exemplos, por exemplo, de movimentos expressivos e gestos de posturas que para realizar no recordatório. Então, nós temos aqui diversos exemplos, né? Sejam eles aí do meu dia a dia, seja de um calor, de um frio, de uma tensão, de uma força, de uma vibração, né? Seja aí de movimentos corporais, por exemplo, de relaxamento, de exercícios físicos, né? Para alinhar, para melhorar a minha postura, para dar amplitude nos movimentos que eu vou realizar no meu dia a dia. Então, pode-se utilizar disso também, né? Posso utilizar as imagens, posso utilizar palavras, né, escritas. E aí tem outras variações. Dentro dessa perspectiva, pode-se fazer uma dramatização, por exemplo, o corpo fala, onde o nosso estudante pode ser estimulado a contextualizar pequenas cenas que apresentem aí expressões faciais, gestos e posturas corporais presentes no cotidiano. Então, posso somar isso às tarjetas. Posso fazer também o quê, prof? Posso fazer uma dinâmica, qual a face? E aí, de posse de imagens ou de desenhos sem traços de rosto, no caso, essas imagens aqui que estão lá no material,
não tem boca, não tem nariz, não tem sobrancelha. O nosso participante líder, nosso estudante, em voz alta fala o sentimento e a emoção e solicita que desenhe aí na face em branco o traço correspondente. Então, agora eu vou preencher esses rostos com a emoção ou o sentimento solicitado. Então, professor, você pode dizer assim, é o sentimento, a emoção que eu quero que vocês representem aí na moça de blusa lilás, de raiva. E aí ele vai fazer essa expressão, esse desenho, esse preenchimento aí, ou colar, pode utilizar dos recortes de imagens de pessoas, né, onde tem aí essas microexpressões ou grandes expressões faciais e colar e preencher aí nessas imagens também. É uma forma de dinamizar, né? Qual é a face, né? Na atividade 2, eu tenho agora o jogo pedagógico da linguagem corporal. E o que eu quero com ele? Eu quero que o nosso estudante ele explore aí as expressões faciais e os gestos com os braços e com as mãos, né? No cotidiano dele. Então, pode se utilizar de emoções, como, por exemplo, felicidade, nojo, tristeza, surpresa, raiva, desprezo. Pode se utilizar do medo, da preocupação, do tédio, do nervosismo, da alegria, do amor. Pode se utilizar aí do poder de superioridade, de submissão. Pode se mostrar neutro, pode se utilizar de desconfiança, timidez, agressividade. Então, tudo isso vai criar aí tarjetas com sentimentos, com emoções, com atitudes, com posturas que farão parte aí desse jogo, tá? Então, isso vai fomentar essa organização desse jogo pedagógico aí. E como que vai acontecer, Prof. Iris? Assim, você vai definir os participantes do jogo, se vai ser individual, se vai ser em dupla, se vai ser em trio, tá? Depois escolher aí a tarja com o nome do sentimento, da emoção que deverá ser representado em cada rodada de jogo, tá? Pode se reunir aí na formação desses grupos, pode ser decidido entre eles. No passo 3, para cada rodada, os participantes deverão realizar um tipo diferente de representação. Então, na primeira rodada, eles vão realizar mímicas, né? Eles vão se utilizar de mímicas, de expressões corporais. Já na segunda rodada, pode se utilizar de um desenho ou de uma caricatura, né? Uma forma muito interessante de se fazer. Na terceira rodada já vai virar um teatro ou uma simulação. Olha que bacana, né? Pois é. E aí no passo 4 é importante que seja estimulado um tempo aí de 1 minuto, né? Para ficar dinâmico, para cada participante realizar a atividade e os demais tentarão identificar o sentimento ou a emoção. Ou seja, é expressão, não é fala, né? Aqui é expressão. Mímica, desenho, teatro, tá? Então, vamos utilizarmos desses artifícios. E aí eu posso adaptar esse jogo aí de uma forma também, criando aí uma ficha de linguagem corporal. Aqui eu trago algumas imagens que podem ser utilizadas aí nessa ficha, mas tem total aí desprendimento. Pode buscar em outras imagens de revistas, de livros, de jornais, essas expressões e construir o próprio quadro. Né? Exemplos que são adequados ou inadequados de expressões faciais, de gestos, de posturas corporais que devem ser utilizados nesse ambiente de trabalho. E aí tem as mais diversos olhares, né? Com diversas expressões faciais e até mesmo microexpressões e gestos e expressões faciais no trabalho, tá? Tudo numeradinho, tudo separadinho. E aí nós vamos construir, né? Agora, criar. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Criar aí um dado da linguagem corporal. Tem esse material lá também, né? Pode ser ampliado e aí dá para construir esse dado. Onde eu tenho aqui a microexpressão facial dos olhos, no 1. No 2, eu tenho microexpressão facial da boca. No 3, eu tenho expressão facial como um todo. No 4, eu tenho agora a postura corporal em pé. No 5, eu tenho gestos com as mãos e com braços. E no 6, eu tenho a postura corporal em pé. Então, eu posso criar, dinamizar aí conforme
né, a disponibilidade do material, dos recortes, das colagens, dos desenhos, da criatividade do nosso estudante, certo? E aí, agora a gente pega o nosso aviãozinho, né, na roda final. Essa roda final, como eu falei para você, a gente trabalha a abordagem atitudinal, é onde o nosso aluno ele vai fazer o quê, prof? Ele vai protagonizar, né? Ele vai ser o personagem principal disso tudo, né? Então, ele já aprendeu, já compreendeu, e é a hora que ele vai ser o nosso ator principal. Ele vai utilizar desse conteúdo trabalhado, dessa temática trabalhada no seu dia a dia. E aí, qual é o tempo que a gente tem para essa roda final? 5 minutos para a gente fechar a nossa aula. E nesses 5 minutos, o que é importante eu trazer? Eu trazer diálogo, eu trazer reflexão, eu trazer interação, tá? É importante a gente instigar isso no nosso estudante. Como, prof? Através de reflexão, de discussão, de debate acerca da linguagem corporal no cotidiano. Eu posso orientar, né? Eu, você, nós, podemos orientar os estudantes a fazerem aí o relato de como é que foi essas experiências da criação e da realização dessas práticas da linguagem corporal entre ele e a família, entre os amigos, na escola, como que ele recebeu tudo isso. Então, é um momento de fala, né? É um momento de trocar aprendizagens. Nosso estudante pode tirar fotos, criar vídeo, slide, portfólio, caricatura, desenho para registro da atividade realizada. Lembrando, prof, vem aqui comigo. Lembrando, vem aqui, olha só, lembrando que essa parte aqui, tá? Do registro das fotos, da criação, nós vamos fazer algo um pouquinho diferente nesse ano, que vai ser a criação do grande livro da educação física. Então, todo esse material construído vai virar um livro. Seja ele um livro individual ou seja um livro coletivo, mas vai virar um grande livro da educação física, onde eu vou ter lá a minha página, a página da Prof. Iris, com todas as atividades, atribuições que eu realizei. Seja através de fotos, né? Sejam através aí de desenhos, de caricaturas, recortes, seja aí através de escritos, né? Eu vou deixar a minha marca desse grande livro. E quando eu falo grande livro, é um grande livro mesmo, tá? Ao final aí da nossa extra classe, a gente vai construir esse grande livro. Então, desde o início, já incentiva em todas as aulas o nosso estudante a fazer, a nossa estudante a fazer as práticas do nosso momento exercite-se mais, mais e mais, tá? Seja o momento exercite-se, seja o momento aí do projeto, para que a gente consiga chegar nesse extra classe maravilhoso com um produto com uma culminância muito top, tá? As temáticas estão muito gostosas, estão muito boas, né? De maneira leve, com muito aprendizado, e esse nosso estudante vai sair do terceiro ano assim com a mente muito aberta aí com relação às aulas de educação física e fazendo essa correlação com todos os componentes, certo? Conto contigo, prof. Conto com o teu incentivo. Então, tudo que for produzido vai virar esse livro aí. Além de podcast, de entrevista, de folder, de banner, de cartaz, tudo isso que vai ser construído ao longo das aulas, tá bom? Então, todo esse material rico a gente vai utilizar, certinho? Que mais? Que mais que nós temos aí? E aí eu te digo, né, te lembro, tá? Assim como lá desde o primeiro ano, do segundo, que essas atividades, elas podem ser adequadas aí conforme a realidade que se encontra aí o nosso estudante na tua escola, tá bom? Então, se tem algumas particularidades, você deve levar em conta, certo? Uma outra coisa é com relação ao material, que deve ser acessível. Então, se precisa trocar alguma coisa, modificar, fica à vontade, tá? E fazer com que o nosso estudante tenha acesso a esses materiais de apoio, tá? Aos links, aos vídeos, aos recortes, às gravuras, os materiais, as imagens, para que ele consiga ilustrar o máximo possível aí e se entregar aí nas aulas de educação física. Prof! Nas aulas de educação física, poder absorver o máximo de conhecimento possível, ok? Conto contigo de novo, hein, prof? Conto contigo com a tua parceria que é top, tá? Aqui as referências, né? E já te chamo aí para nossa prática também para fazer junto com o nosso estudante, ok? Muitíssimo obrigada de todo o coração pelo teu auxílio,
pelo teu direcionamento, teu engajamento, o teu sorriso, a tua alegria e nos vemos na próxima aula. Tchau!